prática para dores emocionais. E antes da gente entrar na prática, né, tem algo que vocês precisam saber aí que pode ser um sabotador. E por que pode ser um sabotador isso? O fato de você não olhar para as questões emocionais do seu cliente pode ser um sabotador que impede você de se tornar um terapeuta de massagem e ajudar o seu cliente de uma forma mais efetiva. Então, o grande sabotador aqui é você olhar só para a parte física do seu cliente e não olhar para a parte emocional, não olhar para as questões emocionais. Então, hoje eu vou falar de 3 questões emocionais e vou demonstrar pelo menos uma opção de você incluir aí no seu atendimento uma manobra, o que você pode fazer para essa questão emocional. Eu vou falar de fibromialgia, ansiedade e estresse, acho que esses 3. Eu não sei se vocês têm observado isso, se os clientes estão trazendo isso para vocês, né? Mas como eu acompanho muitos profissionais que trabalham com massagem, eu tenho percebido que cada vez mais aparece gente querendo saber o que fazer com a fibromialgia. Profissionais querendo saber o que fazer com o cliente que tem fibromialgia. E a fibromialgia, ela é a sensação no corpo físico, dói o corpo físico, mas por que eu trouxe ela para a parte emocional e não do físico? Porque apesar dela gritar no físico, não tem uma explicação concreta do que causa essa dor física. E existem muitos estudos que falam que é devido ao emocional. Então, esse emocional abalado em algum momento da vida da pessoa que aconteceu uma situação extrema e ela foi somatizando isso e isso foi para o corpo. Então, não adianta você querer tratar só esse corpo que dói. Então, você precisa pensar em tratar com mais profundidade os 4 corpos, né? A parte emocional, energética, mental. E aí a manobra que eu vou ensinar para vocês hoje é algo muito simples que você consegue aplicar, se você souber fazer no compasso, né? Num ritmo adequado e treinar isso, você vai conseguir aplicar, porque as pessoas que têm fibromialgia não toleram pressão. Tem que ser uma massagem bem sutil, bem suave, senão elas pioram, elas ficam com mais dor. Então, tem um limiar bem sutil ali, que você não pode ultrapassar um limite. E quando eu falo uma massagem sutil, leve, é leve mesmo. Porque se você colocar um pouco de pressão a mais, ela pode sentir dor na hora e no dia seguinte piorar. Eu não vou fazer em todas as partes do corpo, mas o que eu vou ensinar, vocês conseguem replicar para todas as partes. E aí vocês podem ir tateando e até praticando no próprio corpo, treinando no próprio corpo a pressão. E aí você vai sentindo, mas como é que eu sei se a pressão está suave ou se ela está muito forte? Testa, treina no seu corpo. Treina na sua coxa, na sua perna, treina no seu pé, treina no braço. Aí assim você vai conseguir sentir o tato, sentir e ter noção do que é forte, do que é fraco, do que é médio. Primeiro você testa no seu corpo e aí você vai pegando, vai entendendo. Entendi. Então quer dizer que se eu fizer um pouco mais vai doer, um pouco menos não vai doer. E lembrando que se doeu em você, imagina no cliente que tem fibromialgia. Então, a pressão média para você já tem que colocar menos pressão ainda para o seu cliente, para que ele não tenha nenhum desconforto. E aí o ideal é você conversar com ele antes
e orientar que a qualquer momento que a pressão tiver forte para ele, que ele sentir dor, para ele te comunicar. Deixar o seu cliente muito à vontade, deixar o seu cliente tranquilo para que ele possa falar com você se estiver doendo. Porque se você não dá essa orientação, ele simplesmente vai achar que a massagem que você vai fazer tem que doer. E não tem que doer, não precisa doer. Esse cliente ele já sofre tanto com essas dores no corpo, ele não precisa sofrer mais, ele precisa de uma ajuda sua. E você pode ajudar ele sem machucar mais, sem pressionar mais, fazendo algo sutil. E por que vai funcionar? Por que vai impactar? Porque esse estilo de manobra traz um conforto, ela remete, ela lembra o ninar de quando se é um bebê. E quando o bebê é ninado, ele é protegido. Ele se sente acolhido, se sente amado. Então, essa manobra, ela remete a esse ninar. Então, por isso que tem tanto efeito nas pessoas que têm fibromialgia. E aí, o efeito vem se você fizer de forma compassada e sutil. Se você aprofundar demais o toque, vai fazer o efeito contrário e vai doer mais, vai machucar mais, tá? E aí depois, então, eu vou falar, eu vou passar algumas manobras para ansiedade, que é algo que vocês já estão bem acostumados por aí, né? Tem muito cliente ansioso. Eu falei um pouco mais da fibromialgia porque alguns anos atrás eu não percebia, eu não tinha essa percepção da quantidade de pessoas com fibromialgia. Então, eu acho que é algo muito recente que tem aparecido muitas pessoas assim, com esse tipo de dor. E a ansiedade a gente já escuta há muito tempo, né? Já tem muitos clientes com esse perfil. O estresse também. Então, vocês já estão mais acostumados a ouvir esse tipo de cliente, a entender o que eles passam. E aí vai precisar conversar, vai precisar entender, porque para cada um é diferente, né? As dores emocionais é muito diferente de uma pessoa para outra. Tem gente que é ansiosa e que come demais. Tem gente que é ansiosa e para de comer e fica sem comer. Então, a ansiedade, ela é diferente para cada perfil de pessoa. Então, precisa entender qual é o perfil da pessoa, se ela tende a ser mais agitada, menos agitada. O estresse é a mesma coisa. Pode ser um estresse muito ativo, a pessoa fica muito acelerada, muito agitada, e pode ser um estresse bem passivo, que a pessoa fica quase depressiva, né? Num estado mais apático. E aí, para cada questão, você pode seguir por um lado de conduta terapêutica. Quando você tem mais ferramentas, né? Você consegue direcionar para um lado ou para o outro. Tem que fazer uma massagem mais lenta, mais relaxante, para que a pessoa desacelere, ou eu tenho que fazer uma massagem mais vigorosa, mais intensa, que deixa a pessoa mais alerta, mais acordada. Então, tudo isso você vai colocar na balança na hora de fazer a sua proposta terapêutica. E essa proposta terapêutica você vai conseguir elaborar ela à medida que você vai seguindo esse caminho, né? Vai seguindo esse passo a passo junto comigo. Aí, para os clientes que têm fibromialgia, como a massagem tem que ser bem sutil, e eu falei para vocês que essa manobra, ela traz essa sensação do ninar, eu vou demonstrar no braço, e vocês podem seguir com essa manobra para todas as partes do corpo. Perna, pé, ombro, costas. Então, vocês podem se guiar por essa demonstração do braço e fazer no restante do corpo a mesma manobra para aqueles clientes que têm fibromialgia. Então, como faremos? Abre o braço com a parte interna para cima. E aí eu vou começar da região das mãos
Eu vou até a região lá da articulação do ombro. Então, eu subo até a articulação e depois eu vou voltar com a mesma pressão. E aqui a gente faz a pressão palmar sempre com o polegar colado nos dedos. Isso aqui é muito importante, tá? Eu sempre falo isso várias e várias vezes lá no curso da massagem flow. Por quê? Porque o toque da massagem flow, o toque palmar, o polegar é junto com os dedos. Ele não é aberto. Esse polegar aberto aqui, que várias técnicas fazem, que vários profissionais fazem, esse toque aberto, ele pode causar lesão no seu polegar, pode causar dor no seu polegar. Então, a gente traz ele para cá, ó. A gente amarra o polegar aqui junto com os dedos para fazer esse toque palmar. E aí, começamos um toque leve, alternado. Então, eu vou caminhando com as mãos. Imagina que é uma pata de gatinho. Imagina que a sua mão é uma pata de gatinho e que você vai caminhando de forma bem sutil até a região do ombro e volta. E aí você vai observando a respiração do seu cliente. Você pode fazer mais vezes isso. Pode fazer quantas vezes, Nívia? Pode fazer umas 3 vezes, vai e volta. Se você for fazer, ficar restrito a essa manobra, tá? Então, você vai sentindo e aos poucos você vai relaxando os dedos. Não vai ficar com o dedo duro assim, que vai doer a mão. Então, encaixa, vai sentindo o corpo do cliente e vai relaxando os dedos, observando a respiração, com movimentos lentos. Se eu faço um movimento muito rápido, o cliente fica acelerado, não é a ideia. Então, tem que ser movimentos lentos. Vai e volta. Aí, para fazer a parte externa, a mesma coisa. Eu viro o braço, né? Aqui tá fazendo a parte interna. Para fazer a parte externa, eu preciso virar o braço. E aí eu venho, dou a volta, fico de frente para o braço dele, né? Vou me posicionar aqui e olhando para o braço. Eu não vou fazer aqui, senão eu vou ficar de costas para vocês, tá? Então, eu vou começar, que seria isso, a mesma manobra. Mesma manobra. Porém, eu não vou estar nessa posição. Aqui está numa posição ruim. Eu preciso estar aqui, ó, sentada aqui. Aí sobe e depois desce. Aí termina um braço, vai para o outro braço. Aí terminou os 2 braços, faz uma perna, faz a outra perna. Pode virar e aí faz a parte das costas. Começa dos pés, aí vai subindo tornozelo, pernas, quadril, costas e ombros. E aí desce para os braços também. Então você vai fazer, né? Vai começar de baixo, subindo e depois vem para os braços. Aí depois volta dos braços e desce tudo para o pé. Tá bom? Então essa é a manobra que vocês podem usar para quem tem fibromialgia. Fácil, porém, precisa de atenção, observação do cliente, se ele está respirando de forma compassada ou se está uma respiração muito agitada, e você, com a prática, vai conciliando a sua massagem, a sua manobra, com a respiração do seu cliente. Ansiedade é a nossa próxima questão emocional. Então, qual é o local que a maioria das pessoas percebem uma sensação quando estão ansiosas, né? Respiração ofegante, movimentação da região do peito mais acelerada. Tem gente que sente pressão no peito,
angústia, né? Tudo está relacionado a essa área aqui. Então, a gente vai trabalhar em alguns pontos nessa região, em toda a região da frente. É o mesmo sentido da manobra que eu vou fazer aqui, e depois a gente vai abrindo e vai subir, tá? Eu vou demonstrar e vocês podem ir se auto-aplicando aí para testar, para sentir. Só cuida que essa é uma pressão que tem que ser mais leve, mais sutil. Quem estava na live essa semana aí que eu falei, né? Sobre encontrar alguns pontos essenciais, esse era um dos pontos que eu falei, só revisando aí o conteúdo com vocês. Então, não pode apertar muito, tem que ser leve. Aqui também tem que ser sutil, porque é onde a gente armazena as emoções, às vezes fica dolorido, fica sensível. Então, conteúdo que a gente nem tem consciência, às vezes está armazenado ali. Então, tem que ser algo sutil para ir liberando aos poucos. Então, eu vou bem no centro do peito, uma mão sobre a outra, e aí eu vou circular 3 vezes e eu pressiono levemente. Peço para o cliente respirar fundo, circulo 3 vezes. Quando ele expirar, eu pressiono. Uma única vez. Aí depois, a segunda vez, eu vou subindo, depois eu subo mais e mais. Então, eu vou dividir nessa região, você vai imaginar um V. O ponto inicial é no centro do peito e o ponto final é na articulação do ombro. Imagina um V, então você começa no ponto 1 e vão ter mais 3 pontos para você continuar. Aí vai circular 3 vezes e pressiona. 1, 2, 3, pressiona. Vai para o próximo ponto. 1, 2, 3, pressiona. E o último ponto na articulação. Circula 1, 2, 3, pressiona. Aí eu volto. Então, esses pontos eu subo e volto até o ponto inicial, com a mesma manobra. E por último, no centro do peito. Circulo 3 vezes e pressiono. Aí aqui eu falo para vocês que eu não me contento com uma, né? Quando você faz uma, já vem logo em seguida a outra que você já percebe a necessidade de fazer enquanto você está executando o passo a passo, né? Ele vai fluindo naturalmente. Então, o que você faz na hora que chegar aqui no centro? Vai caminhando com o mesmo compasso da primeira manobra que eu ensinei para vocês para fibromialgia. Movimento alternado até chegar na região dos ombros. Tá? Então, ó, sutil, se não machuca, dói, vai abrindo, chegou na região dos ombros, terminou. Para a gente fazer a manobra do estresse, qual que é a lógica quando a pessoa está estressada? Qual é o comportamento dela? Por que ela está estressada? O que acontece com ela? Então, vai pela lógica do que acontece com a pessoa quando ela está estressada. Por que ela fica estressada? Para você encontrar a sua proposta terapêutica dentro daquilo que é viável. E aí, você vai aprender aqui agora o que eu vou fazer, que é na região frontal. Por quê? Porque a pessoa estressada, ela está com muito pensamento. Ela fica estressada quando ela tem muita coisa para fazer, quando ela tem muita coisa para pensar, quando ela pensa demais. Então, isso acelera demais
e tira ela do equilíbrio. Então, a gente vai desacelerar através do trabalho na região frontal. É essa região aqui, para liberar. E essa massagem, ela precisa ser feita com uma intenção. Então, já começa a pensar em como você pode fazer isso. Uma das formas é você colocar essa intenção na massagem e não só sair fazendo. Não sai fazendo massagem. Coloca a sua intenção, o porquê, como que você quer ajudar aquela pessoa, por que você quer ajudar aquela pessoa. E aí você faz. E aí essa manobra, como ela tem uma intenção, você vai, é uma manobra que eu vou deslizar, vou abrir com os dedos, e aí na sua cabeça você tem que ter essa consciência de que você está tirando, que você está eliminando esse excesso, junto com a massagem. Não é só o pensamento, é a massagem unida a essa intenção que você coloca na sua massagem. Então, vamos lá. Pego bem na região do centro, aí eu vou pegar com os 4 dedinhos, exatamente assim, e eu vou abrir, vou deslizar, abrindo. Deslizo. E vou lá para a lateral, para as têmporas. Quando eu chegar aqui nas têmporas, nessa região, eu vou fazer um movimento circular. E por último, eu pressiono. Então, são 3 movimentos. 3 movimentos. Deslizar, circular e pressionar. Pode fazer isso por 3 vezes. Vamos para a segunda repetição. Desliza, circula e pressiona. Última repetição. Desliza, circula, pressiona. Quem não tem uma pessoa aí para praticar, quem tem o filho, marido, filha, mãe, pai, vai e pratica nessa pessoa. Quem não tem, pode se auto-aplicar. Como é que você pode fazer isso? Posiciona, desliza, circula e pressiona. Em 3 momentos. Desliza, circula, pressiona. Desliza, circula, pressiona. Dá para fazer na maca? Dá, claro que dá para fazer na maca. Aqui vocês costumam me ver no chão, né? Eu prefiro fazer massagem no chão, eu prefiro atender no chão, me dá mais mobilidade. Mas você pode adaptar para sua maca, sim. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.